Pessoal, vamos trabalhar hoje com gavetas. Eu ia trazer uma gaveta hoje para você, dando continuação àquelas gavetas chanfradas, aqueles modelos com cava, mas eu vou optar hoje pelo sistema de corrediça, sistema de correr, para que você aprenda outro sistema. Você já aprendeu aquela corrediça tradicional de ferro, aquela que vai na base, que tem os dois sarrafinhos segurando ela e guiando ela para que ela fique como se fosse um trilho. Então hoje nós vamos fazer um outro sistema. Ela está correndo encostada na base. Vamos pegar a lateral daquele modelo que nós temos de gaveta, que nós fazemos sempre aqueles testes no nosso gabarito, aquele sarrafinho, a lateral dele. Nós vamos cortar uma tira de mais ou menos 1 centímetro por um sarrafinho qualquer. Essa tira aqui, ela vai ser pregada aqui, bem no centro da lateral, com cola e preguinhos. Vai ficar aqui, uma de cada lado. E no nosso gabarito de teste, que você já fez na outra aula, nas paredes do gabarito, vamos supor que essa aqui é a lateral do gabarito, vai levar uma abaixo de onde foi colocada aquela lateral, um sarrafinho daquele, uma ribinha, para ela correr aqui em cima, um espaço que ela corre e um segundo aqui. Assim eu formo um trilho, um sistema muito rápido, muito simples, muito fácil de fazer, que nos faz ganhar tempo. Lembrando que você também pode optar por não colocar esse segundo, só o primeiro. Ela vai encostar aqui em cima, ela vai formar um trilho. Isso vai ser opcional, vou explicar isso na frente. Então a base vai ser isso. Então a base da nossa aula vai ser isso. Esse sistema de correr rápido para que nós possamos na frente já ir passando por as frentes de gavetas que estão faltando. Concluir essas partes com cava, concluir modelos mais modernos. Preciso trazer modelos mais clássicos, modelos mais antigos e depois modelos mais novos e simples que também vendem, que são rápidos de fazer. Você precisa compreender, praticar e aprender esses modelos para que você tenha mais opções de gaveteiros. Praticamente uma boa parte dos móveis que você vai fazer vai levar gavetas, então você vai precisar dominar esse tipo de gavetas. Esse sistema aqui ele é bom porque ele é econômico, você não precisa comprar a corrediça, precisa trazer para você esse modelo e explicar isso para você hoje. Eu vou tirar a lousa daqui, o quadro negro, vou trazer aquele gabarito nosso já de testes para cá, aquela gaveta da outra aula, e nós vamos começar a fazer esses cálculos, essas contas, essa parte toda na prática para você compreender melhor. Pessoal, vamos para mais uma dica do canal. A dica do canal que eu vou trazer para você hoje é o canal Marcenaria Vale Verde Rodrigo Fial, do meu amigo Rodrigo, ou Rodrigão, como ele é carinhosamente chamado pelo pessoal que está inscrito no canal dele. Como já deu para você perceber aqui pela capa do canal, o Rodrigo é especialista em marchetaria, desenhos 3D, marchetaria, imóveis. E o canal do Rodrigo é muito interessante porque além da marchetaria em si, de muitos móveis que ele traz, com desenhos muito diferentes, coisas muito interessantes para você, que você aprender a fazer no passo a passo. Ele também possui muitos vídeos de reviews de máquinas, eu vou te mostrar aqui. Teste serra circular manual Wonder, 1400 watts, ele faz um review completo sobre essa máquina. Teste sobre a parafusadeira Bosch elétrica, os prós e os contras que ele acha sobre essa máquina, testado por ele que já tem ela há algum tempo. Parafusadeira Forte G, teste da serra Tico-Tico Skill, uma das serras Tico-Ticos mais comuns que existem, que muitos de vocês possuem. Teste da serra de bancada em Rio. Além dos móveis, eu quero te mostrar aqui os móveis marchetados que o Rodrigo faz. Móveis lindos, desenhos muito bem acabados, desenhos 3D, desenhos marchetados. Uma coisa muito delicada que você pode fazer no tampo de mesa, que você pode fazer em armários, em portinhas de armários, enfim, móveis que você vai vender para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com hobby, para quem faz para casa, móveis lindos que você vai aprender a fazer na sua casa. Eu gosto muito do canal do Rodrigo porque ele ensina o passo a passo de forma muito bem explicada, muito detalhada. Isso é muito importante para o iniciante. Quem está iniciando sabe disso, isso faz uma diferença muito grande. São móveis com muitos detalhes. Banquinhos, como você pode ver, banquinhos com detalhe em cima, com desenhos 3D, com marchetaria, enfim, são móveis lindos que você vai aprender a fazer ou para vender ou para sua casa. Aqui com o banquinho caipira, suporte para plantas, um suporte que eu acho muito bonito que ele fez aqui no estilo mão francesa, muito bacana, mini armários, tem rack de madeira, tem muitos móveis especiais que você vai aprender a fazer o passo a passo, geralmente em pinos, madeira barata, madeira bonita, madeira rápida, madeira fácil de trabalhar e barata de adquirir, e que tem mercado. É uma marcenaria realmente acessível para você fazer ou para sua casa ou para você vender. Tá aí a dica do canal de hoje, do meu amigo Rodrigão, Marcenaria Vale Verde. Eu vou deixar o link aqui no final do vídeo para você e vou deixar o link aqui embaixo na descrição do canal do Rodrigo para você poder acessar lá, se inscrever, conhecer o trabalho dele. Eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, Marcenaria Vale Verde. Pessoal, eu trouxe para cá o nosso gabarito de teste. Você provavelmente deve ter feito um aí na sua casa. Se você está chegando agora e não viu ainda essa aula,
ou as aulas, as outras aulas de gaveta. Existem várias aulas de gavetas, vários sistemas, várias frentes. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo uma playlist para você. Aqui embaixo na descrição existe o link de todas as aulas para você pegar as aulas desde o começo. São mais de 250 vídeos. Você pode assistir desde o começo, inclusive essa playlist especial de gavetas, para você não perder nada e entender como é que a gente chegou nesse ponto aqui, como é que faz o gabarito de teste, tudo isso. Isso é só um gabarito. Como você já sabe, você que já está mais antigo com a gente, você já sabe que nós usamos para testar e praticarmos os exercícios. Eu peguei aquela nossa gaveta modelo, aquela que tem as ranhuras, você vai lembrar, fizemos aquelas ranhuras aquele dia, colocamos o Eucatex, o fundo, ela está sem fundo ainda, porque agora, como é só exemplos, eu não estou nem mais colocando fundo nela, não estou nem perdendo esse tempo de cortar fundo, ela está um pouco bamba, ela dá uma balançada, mas para o exercício que eu quero, ela vai me servir perfeitamente. Se você quiser travar a sua, colocar o Eucatex aqui, ou o Eucatex pregado embaixo, ou já fazer a ranhura, já deixar o modelo já pronto com a ranhura, a sua vai ficar mais firme, é até melhor para trabalhar. Eu coloquei ela aqui, você se lembra que estava naquele sistema de encostar na base, que ela se encostava. Hoje a nossa vai ser assim, ela vai ser elevada, ela vai ficar aqui no alto. Lembrando você, que você já pode fazer a frente dela direto, desse jeito aqui, não precisa ser fina. Eu gosto desse sistema porque eu reforço ela, eu coloco essa peça primeiro, essa contrapeça, depois a frente. Mas você já pode fazer a frente direto aqui no tamanho da entrada da sua gaveta. Aqui você pode unir ou com pregos, essa parte fica por trás, no seu caso se for a frente já não vai dar, isso aqui já não pode aparecer, dificulta mais você. Você vai ser obrigado a unir isso aqui com cavilha e cola. Por isso que eu gosto, além de reforçar, é mais rápido de fazer desse jeito, com essa primeira base, essa contrabase aqui e depois a frente. Eu vou usar essa frente aqui daquele dia, para nós fazermos o teste, mas o que importa hoje é o corpo. Então eu tenho aquele 1 centímetro mais ou menos, acho que é meio de 1 centímetro aqui que eu tenho, entre os espaços que eu tenho aqui e aqui. E aqui embaixo, se você lembra, na última aula tínhamos uma tira. Ela corria nessa tira aqui, ainda naquele sistema de base, encostar na base. Eu vou remover isso daqui, não está colado, por isso que eu não colei, por isso que eu disse para você não colar a sua, porque você vai tirar e por isso várias vezes, são vários testes que nós vamos ter que fazer, então se colar fica mais difícil para tirar depois. Vou remover o meu está até com menos de 1 centímetro, o meu deve estar com mais ou menos com uns 8, 7 milímetros. Nós vamos fazer uma peça, mais ou menos para você compreender. Vou fazer uma peça de 1 centímetro, depois se precisar a gente come ele um pouco, remove, a gente faz um ajuste nele. Ou posso aproveitar esse daqui. Apesar que esse daqui não vai dar, porque ele não vai dar a distância. Eu vou ter que ver aqui. Você vai fazer uma peça de 1 centímetro aí, vai ajustar o seu. Aí provavelmente você vai ter que diminuir isso aqui, essa distância. Você vai tirar, por isso que não está colado, está só pregado. Você desmonta aqui, acha a distância exata, corta um pouquinho aqui, diminui o fundo, para que ela entre aqui. Com mais ou menos 1 centímetro, 1,1 aqui, 1,1 aqui, mais ou menos. E essa peça tem onde correr. Essa peça ela vai aqui. Aqui nós vamos cortar um pouco mais grossa, vamos calcular 1 centímetro por 1. Você vai ter que achar o meio aqui, esse meio exato aqui, quanto é que você tem, e ela vai pregada aqui. Essa é a base dessa gaveta. Vai uma desse lado, vai uma desse lado. E aí nós vamos trabalhar essa peça que vai aqui. As duas que vão aqui. Você pode botar até uma só, que essa daqui fique por cima dessa. Fique assim, por cima, e corra aqui. Eu gosto de pôr duas porque eu deixo ela como se fosse realmente um trilho, ela fica mais segura. Mas se você quiser pôr uma só para ganhar tempo também não vai afetar muita coisa. Só não vai ficar tão reta, tão travada como vai ficar com duas. Para a gente fazer a coisa certa e você compreender melhor. Eu vou desmontar essa segunda peça daqui. Vou cortar 3 peças dessa de 1 centímetro por 1. Porque vai uma aqui e 2 desse lado. Uma aqui e 2 desse lado. Então são 6 peças dessa. Nesse comprimento, eu não me lembro quanto tem que ter esse comprimento dessa gaveta. Você vai medir o tamanho do seu comprimento, da sua gaveta. Essa aqui deve ter mais ou menos uns 25, eu não me lembro realmente, tem que medir. Mas é para que você entenda. O importante agora é cortar essas tiras, essas 6 tiras, para nós começarmos a fazer os cálculos do que vai aqui e do que vai aqui. Isso é o mais importante agora, nesse início, para que você entenda. É uma gaveta muito simples, muito fácil, mas ela requer atenção. É um sistema fácil, mas você precisa ter a noção do espaço que sobra daqui para cá e do espaço que você vai deixar aqui entre um vão e o outro para a madeira colada aqui, a unida com prego aqui e cola, que é a base do nosso trilho, que é onde vai fazer ela correr. Tem que se atentar a isso. Eu vou desmontar essa daqui, vou cortar as tiras, a gente já volta para aí começarmos a fazer essa conta, esse cálculo com mais calma, para que você entenda, porque isso, como eu disse, é simples, mas requer atenção. Pessoal, eu me lembrei de algo, eu preciso te mostrar antes, para não ficar dúvida, porque antes de eu cortar essas madeiras, eu analisei aqui e eu pensei, preciso te passar isso por completo, não posso deixar nenhuma dúvida na sua cabeça para que você não se confunda, porque isso é muito simples, mas como eu disse,
Um detalhezinho mínimo pode fazer você errar, você já não vai entender por que deu errado, o que está acontecendo. Você tem aquele gabarito, nós fizemos, você tem a gaveta. Você não esquece de deixar sempre... Se você já fez esse gabarito, já tem esse modelo, que nós vamos trocando na frente, fica mais fácil. Você já lembra que você deixou aqui 1 centímetro desse lado, 1 centímetro desse lado. Já facilitou a sua vida. Se você quiser deixar 1 centímetro, 2 milímetros, 3 milímetros de cada lado, melhor. Vai dar mais folga você trabalhar com 1 centímetro no sentido do sarrafinho. Vai dar mais espaço para ele correr aqui dentro. Ele tem que ter uma folga para poder correr. Então você calcula sempre uns 2 milímetros, 1 milímetro a mais que ele possa correr com folga aqui dentro. Você tem que levar isso em conta. Se já tem esse modelo pronto, fica mais fácil, que nem o meu caso. O meu caso está com um de cada lado. Se eu colocar um aqui, ele vai entrar apertado. Ó. Ele entra apertado. Eu vou ter que fazer um pouquinho mais fino do que o meu. Para não desmontar essa peça toda aqui e cortar aqui, como eu falei, que é uma opção, eu vou fazer o meu mais fino. Essa tira aqui mais fina, que eu quero é que ela corra. Então você vai ter que fazer esse cálculo. Põe ele centralizado, vê quanto é que você tem daqui, dessa quina para a borda do gaveteiro e dessa quina aqui para a borda do gaveteiro. Tem que dar mais ou menos isso, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 2 de cada lado. Aqui e aqui, você conta cada lado esse valor. Para que você tenha um desconto para fazer a peça com 1 centímetro. Ela sempre tem que ser menor do que essa distância aqui, um pouquinho menor. Também não muito, para não ficar uma coisa muito frouxa que ela fique bamba. Esse cálculo tem que ser feito, não tem jeito, você sempre calcula isso aí. Deixando 1 ou 2 milímetros de espaço para cada lado de desconto, nessa peça fina que vai ser cortada aqui, vai aqui do lado, você já sabe que vai ter uma gaveta mais ou menos justa, mais certinha. Ela vai entrar certa, vai sair com folga, com tranquilidade, sem estar bamba. E o mesmo cálculo que você fizer nesse gaveteiro, nessa gaveta, você vai fazer nas outras. Vamos supor que se fosse um gaveteiro com 4, com 5 gavetas, você vai anotando isso, vai fazendo o mesmo cálculo. A primeira feita, as outras se tornam mais fáceis, porque você só vai copiando. Então eu tinha que te passar isso aqui para você não confundir. Segundo item. Eu vou me basear na minha. A minha não vai dar para colocar 1 centímetro, devo colocar uns 8 milímetros, porque a minha está com praticamente um exato aqui e um exato aqui. Se eu colocar um, ela vai entrar arranhando. Então eu vou cortar essas tiras agora. Vou cortar com 1 centímetro. Você sabe que eu prefiro cortar a mais do que a menos. E nós acertamos essa grossura ou na grossa ou na planinha. Eu vou fazer assim, é o meu jeito de trabalhar. Você pode fazer direto já a sua. Se você tem 1 centímetro aqui e 1, você já sabe que a sua tira vai ter que ter menos. Você vai ter que ter 8 milímetros, 9 milímetros. Você já pode fazer direto. Eu prefiro ir assim devagar e ir acertando do que eu errar ter que fazer tudo de novo. Então eu vou riscar agora 6 tiras, essas 6 ripinhas, vou cortar, eu já trago elas para a gente começar a moldar isso e já poder uni-las nas laterais. Pessoal, cortei aqui 6, vai 1 de cada lado da gaveta e 2 para cada lado do gabarito, ou no caso do gaveteiro, se fosse o definitivo. Cortei com 1 centímetro de espessura cada. Aqui eu ia cortar com 1 também, largura, mas eu não cortei não. Eu deixei a largura da madeira 2 centímetros. Deixei o normal, aqui ele fique mais resistente. Então vai ficar assim, 3. 2 aqui e 1 corre no meio. Você pode cortar com 1 aqui também essa largura. Eu prefiro deixar assim. É só um exemplo, vai me dar mais firmeza. Optei por isso. Agora no seu, você vai ter que medir agora aqui. Vou colocar a sua gaveta aqui na frente. E medir se os dois cabem aqui, nos dois vãos. Isso aqui é muito importante. O meu não tá cabendo, porque eu fiz aqueles ajustes naquela outra aula. Você que tá com a gente há um tempo, assistiu as outras aulas de gaveta, você vai se lembrar. Aquele dia fiz uns ajustes, ele ficou um pouquinho mais fino aqui, deu um pouco menos do que 1 centímetro. Então o meu agora não tá dando. Eu vou ter que diminuir essa frente aqui, o corpo dela. Montamos o corpo, temos aqui 1 centímetro de espessura. Coloquei aqui. Ele já não entra aqui. Ele tá, vai até entrar, mas vai entrar muito pressionado. Não vai ficar legal não. Isso aqui não vai correr, mas nem por uma promessa. Então eu sou obrigado a tirar isso aqui agora e diminuir isso aqui. Como o corpo da minha gaveta é aquele modelo que eu não tenho nem fundo, nem coloquei, tem umas ranhuras, você se lembra, mas não tem o fundo, que eu uso para modelo. Essa parte aqui já é a largura total dela e essa parte do fundo é a largura total. Fica mais fácil para nós trabalharmos agora. Eu vou desmontar isso daqui e vou usar essa frente aqui para achar o tamanho que eu quero. Que essa frente, na verdade, é aquela contrabase, que a frente ainda vai vir vai vir posteriormente. Então nós desmontamos, por isso que eu não colo, que eu posso montar isso, você pode parafusar ou colar a sua, ou pregar e colar. Eu só preguei a minha, eu vou desmontar agora, que com essa frente aqui agora eu tenho como calcular isso daqui direito, pra gente fazer esse cálculo, esse corte já exato, para que a nossa corrediça de madeira funcione com folga. Você pode, é interessante, é que você tenha esse gabarito, para que você faça os testes antes de fazer a definitiva. Você vai fazer, por exemplo, 5 gavetas. Você faz uma primeiro aqui, faz um teste, já pega o jeito, aí você bate para 5 definitivas. É um pouco mais trabalhoso, no começo vai te tornar um profissional praticamente que é capaz de fazer qualquer gaveta de olho fechado. Isso ajuda muito, porque no começo a gaveta ela enrola muito a gente,
ela dificulta, ela engana um pouco a gente. É natural que isso aconteça. Ok, eles mantêm a frente aqui do corpo e a traseira. Agora eu posso colocar aqui. Os pregos eu nem mexi ainda. Eu quero fazer esse cálculo aqui. Realmente o que está me interessando agora é achar o cálculo exato que eu preciso cortar. Então aqui eu quero ela exata, mas eu quero mais ou menos com 1 milímetro de espaço que ela possa correr. Então eu vou medir aqui para cá quanto é que eu tenho. Esse 1 centímetro mais 1. Vou medir daqui para cá 1 centímetro mais 1. E vou riscar isso. Eu vou marcar aqui no meu o valor exato. Eu vou marcar aqui agora. Desse lado aqui, da parede do gaveteiro para dentro, para a gaveta, eu faço a marca em 2 lugares para poder riscar e cortar esse excesso. Pronto. Já tenho aqui agora uma marcação. Uma marcação aqui, uma marcação aqui. Vou passar uma linha reta aqui. Vou cortar esse excesso. Desse modelo aqui, eu já vou tirar esse tamanho aqui do fundo. Já vou cortar esse excesso do fundo. Aí nós montamos isso, já temos o corpo pronto, adaptado para essa gaveta. Você como é simples, por quê? Porque eu não colei. Deixei ela pregada já justamente para poder remover, colocar de novo, trabalhar com ela com mais precisão e mais tranquilidade. Agora é só questão de remover os pregos, ligar essas 2 linhas aqui, passar na serra, cortar esse excesso e montar de novo. Isso aqui você já praticamente sabe fazer, isso é muito simples. Vou dar uma adiantada nessa parte dos pregos e nesses cortes rápidos para encaixarmos aqui, fazermos o teste novamente com os sarrafinhos do lado e aí partirmos para o corpo dela, o encaixe das ripinhas, que serão as guias dela no próprio corpo da gaveta. Pessoal, tá aqui, eu instalei ela, já cortei já aquele excessozinho, deixei em 1,1 centímetro para esse lado. Não estão pregadas ainda, só estão encaixadas, só pra gente calcular. Você vê que ela tá entrando agora com tranquilidade e não tá pressionando. Então agora eu vou tirar ela daqui. Eu vou achar essa metade aqui agora, dessa lateral, para centralizar a peça aqui. Para pregarmos ela bem aqui do lado. Vamos deixar ela totalmente centralizada aqui. Eu posso achar o centro aqui. Eu vou até virar ela para cá para se ver melhor, nesse sentido. Aqui à frente, aqui ao fundo. Eu posso achar o centro dela. É uma opção que eu tenho. A minha tá com 6 centímetros. Então eu coloco aqui no 3. Marco 3 em 2 lugares. Eu acho o meio. Ou, uma outra opção que você tem. Eu marquei 3 centímetros em 2 lugares, 3 centímetros. Eu passo uma linha reta aqui. Eu risco isso, o mesmo virando para esse lado. Ou, uma outra opção. Eu gosto de passar todas as opções que você tem, para você não ficar muito preso nesse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho que seguir uma regra. Tem coisas que você precisa seguir, tem coisas que você pode adaptar. Se você quiser, é mais fácil. Você sabe que o fundo é esse lado, você acha o fundo dela, já vai estar com as ranhuras. Coloca a sua aqui. Você pode achar o mesmo valor da borda para dentro. Por exemplo, eu não quero 3, eu não quero achar o meio, eu quero deixar com 2 centímetros. Vai dar certo do mesmo jeito. Eu coloco 2 centímetros aqui e risco, 2 centímetros aqui e risco. Aí eu prego ela nessa linha, passo um traço, coloco ela rente a essa linha. Desde que eu sou obrigado a colocar essa aqui primeiro rente a ela, e que ela não fique para fora. Essa segunda aqui não fique para fora da borda. Essa regra você tem que seguir, porque senão ela vai ficar... Senão há o risco dela ficar torta aqui dentro. Quando ela, dependendo da espessura da sua gaveta, ela esbarrar embaixo ou na parte de cima do gaveteiro. Não quer achar o meio, não quer ter essa dor de cabeça? Calcula isso. Pelo menos a segunda, igual a ela, a segunda ripinha, tem que encostar aqui ou um pouco mais para dentro. Você calcula aí. Um pouquinho mais para cima até melhor. Vai te dar mais segurança. Para que ela tenha espaço para ser pregada dentro do gaveteiro. Isso é importante. O meio ainda é o mais certo, mas dá pra fazer dessa maneira também. Se você respeitar essa regra, você coloca sempre um pouquinho mais pra cá, coloca a primeira aqui, coloca a segunda do lado, ou põe rente, ou põe um pouco mais pra dentro, 2 milímetros, 5 milímetros, aí você risca, mantendo sempre os 2 valores iguais. Se eu botei, por exemplo, 2,5 cm aqui, 2,5 cm aqui, mesma coisa do outro lado. Eu trabalho mais com o meio, mas não é necessariamente você ter que achar o meio. Você tem essa opção também pra fazer, mas tem que ter essa atenção pra não dar erro aqui na hora de instalar, dependendo da espessura da gaveta. Vou fazer o risco da ligação. Aqui deu 3. Primeiro, acho que eu vou primeiro até achar os 3 centímetros dos 2 lados, para já não ter encrenca, já vou ficar livre disso. 3 aqui, 3 aqui. Vou passar uma linha reta aqui. Esse meio aqui. A ripa tem 2. Eu vou deixar com 1 o meio dela. Vou até riscar na ripa também. 2 centímetros, a metade é 1. Passo uma linha aqui na ripa. Jogo uma linha para esse lado, uma linha continuando de cima, virando para esse lado com o esquadro, porque aí eu tenho como encostar essa linha aqui e a linha desse lado aqui. Passo cola e prego isso, dos 2 lados. Eu já tenho as 2 ripas da minha gaveta preparadas. Vou fazer isso agora na prática para você entender. Não sei se deu para você ver na câmera, essa câmera está bem posicionada, eu vou até repetir isso de novo por garantia. Tá os 2 pontos aqui de 3 centímetros, eu vou passar uma linha reta aqui dos 2 lados. Vou ligar eles agora.
Tô fazendo isso até por segurança, porque eu não sei se a câmera pegou. Tô trabalhando com aquele sistema do meio. Achei o meio. Então já tá a linha passada aqui 6 centímetros, a metade é 3. Mesma coisa aqui, já marquei 2 lugares 3. Vou passar uma segunda linha desse lado também, para que os dois lados tenham a marcação. Ok, já tá feito isso na minha gaveta. Agora a ripa. Eu já achei aqui. Ela tem 2 centímetros de largura. Achei metade de 2, que é 1. Marquei 1 aqui, 1 centímetro da borda para dentro aqui. 2 lugares. Agora eu vou traçar uma linha aqui reta. Tá traçada a linha. Agora eu posso aqui, continuando essa linha para cá, fazer um ponto aqui, um risquinho, só para saber onde está localizada a minha linha. Ou eu posso, se eu quiser exatidão, colocar os quadros, já fiz isso em outras aulas. Ou só um risquinho aqui, nos dois lados. Assim eu consigo, virando lá para baixo, eu tenho as pontinhas aqui e aqui marcadas, que eu vou ter que encontrar com a minha linha. Esse é o lado da contrafrente. Eu posso colocar ela aqui rente, encostada, ou eu posso colocar só no corpo da gaveta, na lateral, sem pegar a frente. Também não vai mudar muita coisa não, porque vai uma segunda peça aqui. Se aqui já fosse a frente, não. Aí eu seria obrigado a colocar somente no corpo, somente aqui, dessa linha de divisão para cá. Como essa aqui é a contrafrente, uma base da frente, que ainda vai levar a segunda parte, que será a frente propriamente dita, eu posso colocar até aqui. Aí é a opção sua. Centraliza aí, olha essa sua linha, esse risquinho que você fez, está batendo com a sua linha, desse lado e desse lado. E põe os preguinhos pequenos. Você vai passar cola no seu, não esquece. O meu eu não vou passar cola, porque isso aqui deve ser desmontado para outros modelos. Eu vou colocar somente 2 pregos no meu. Você pode colocar 2, 3 preguinhos com cola para garantir. O meu realmente é só um exemplo, por isso que eu não tomo tanto esse cuidado, mas eu quero que você aprenda e faça o certo. Se quiser aqui fazer um guiazinho antes, aquela broca bem fininha mesmo para colocar o prego, só um começo para não rachar, porque é pinos e é fino, pode rachar, você faz isso também que é melhor. Esse lado tá feito, vamos para esse lado agora. Vai ser a mesma coisa. Uma segunda ripa, eu vou achar o meio agora dela, aquele 1 centímetro. Tem 2 de largura, eu vou colocar 1 centímetro. Vou colocar ela aqui, fazer aquele tracinho aqui para poder bater com as linhas. Vou colocar da base para cá e vou pregar. Isso aí você já aprendeu a fazer desse lado aqui que já tá feito. Eu vou preparar essa parte para adiantarmos, para nós irmos para o gaveteiro em si, que é uma parte que vai requerer a atenção da gente. Pessoal, tá aqui, tá pregado já as laterais, as duas centralizadas. Elas vão até o começo da base aqui da frente, aquela contra-frente que fizemos, aquela primeira peça, aquela primeira base. Poderia ter colocado até aqui, eu coloquei um pouco antes, coloquei ela somente na lateral, mas é só um detalhe. Esses mitos eu quero que você entenda que não existe muito, eu preciso que você compreenda e faça teste para descobrir e entender na prática que tem muito mito sobre gaveta, muita coisa que na prática não tem muita relevância. Como aqui, por exemplo, nós já temos um espaço, por isso que eu deixo ela sempre bem menor, porque eu posso ter jogo para escolher qual altura que eu vou colocar. Ela está entrando tranquilamente, agora eu preciso colocar a parte de baixo, a ripa de baixo. Colocamos aqui, fizemos aquele teste, você viu que ela corre tranquila, naquela hora. Vou colocar agora já ela, fingindo que ela está definitiva. Ela vai correr sem muita folga, ela tem uma folguinha bem de leve de 1 milímetro de cada lado, somando vai dar 2 milímetros, mas ela não está arrastando nem prendendo, que é o que eu queria. Eu queria que ela corresse solta. Ok. Agora nós vamos decidir aqui onde vai ser a altura dessa segunda ripa aqui. Essa que vai fazer propriamente a corrediça dela, que vai fazer ela correr. O que eu quero que você entenda agora, como a gente deixa um espaço bom aqui nessa contrabase para no final colocar a frente, por isso que torna mais fácil a nossa gaveta, nós temos agora aqui um bom espaço para trabalhar, para escolher qual altura que nós queremos. O segredo aqui é que essa altura que eu escolher para ficar esse trilho, essa parte do trilho, essa parte, a ripa de dentro, ela tem que ser exatamente igual o lado de cá. Isso é imprescindível. E eu tenho que somar de uma maneira que eu sobre espaço para colocar a segunda em cima. Essa que vai formar a segunda parte do nosso trilho. Isso é importante. Eu não posso colocar ela muito aqui em cima, por exemplo, se eu quisesse colocar ela aqui. Até posso, mas de forma que essa aqui não entrasse, o segundo trilho. Então eu tenho que me atentar a isso. Tenho que achar uma posição aqui mais ou menos que as duas possam ser instaladas. Por isso que é bom fazer um pouquinho menor na gaveta, para você ter esse espaço que na hora de trabalhar de montar isso não te dá muita dor de cabeça. Então eu vou somar a minha aqui, eu vou trazer ela mais pra frente. Eu vou ver quanto que eu tenho de distância da base, da parte de baixo, até aqui, até o começo da ripa que vai na minha gaveta, para poder elevar ela um pouco. Eu já sei, no meu caso, que a espessura que eu tenho aqui é 2 centímetros. Então, se eu tenho uma primeira aqui embaixo, aquela primeira peça que eu coloquei aqui embaixo, encostada na segunda, que é a que vai a ripa que está presa na gaveta, então eu tenho uma distância daqui até a base de 2 centímetros. Isso já me facilitou, porque eu medi isso aqui, essa largura antes. Então eu vou colocar mais ou menos aqui
Eu vou colocar 2,5 centímetros. Pronto, vou colocar 2 a mais. Eu vou colocar meio centímetro a mais. Então eu vou buscar isso no metro agora, 2,5 no metro. Eu vou marcar isso aqui em 2 lugares lá. Se fosse um gaveteiro, eu não tenho como riscar isso, não tenho como colocar por cima o meu metro para fazer esse cálculo. Você corta um toco de madeira com 2,5 cm, a distância que você quer, um toquinho que esteja totalmente no padrão, totalmente no esquadro. Enfia esse toquinho por aqui, vamos supor que fosse 2 centímetros. Você enfia ele por aqui, enfia a mão e risca, em 2 lugares. E bate uma linha ali, puxa uma linha reta. É uma solução que você tem. Eu estou trabalhando com ele com a brita aberta, é mais fácil, mas você precisa se adaptar também para trabalhar quando for gaveteiro. Porque quando for 2, 3, 4, 5 gavetas, a coisa vai ficar mais complicada. Você não tem essa parte aberta para trabalhar. Ou vai montando as divisórias depois. É uma opção que você tem também. Nós faremos gaveteiros na frente mais complexos. Você vai entender como é que isso funciona na prática, que não é difícil. Aqui eu ganho espaço, eu posso colocar os dois, riscar os 2,5 cm por aqui por cima. Eu vou marcar aqui agora, vou colocar aqui, vou riscar em 2 lugares esses 2,5. Mesma coisa eu vou fazer agora desse lado aqui. 2,5 em 2 lugares. Talvez não seja possível que você veja, mas eu vou marcar aqui dentro os mesmos 2,5 que eu risquei ali. Agora eu vou passar uma linha reta aqui. Usei até a própria ripinha para fazer esse risco, que é mais seguro, para não dar errado. Porque a outra régua é muito larga, ela vai dar um desconto. Ok, pessoal, tá feito aqui os riscos. Eu vou ver se eu consigo trazer a câmera mais para dentro agora. Posiciono isso aqui melhor, porque eu tenho um outro segredo que eu preciso te passar aqui, que é importante, eu quero que você aprenda. Já tem os riscos aqui. Aqui é passar a cola, pregar rente a essa linha. Só que eu quero que você já coloque a frente da sua gaveta aqui, porque nós vamos usar a frente dela como limitador. Nós não vamos usar mais aquele limitador do fundo, que é uma forma mais arcaica, que dá certo do mesmo jeito, você viu. Já fiz assim de várias maneiras. Tem gente que realmente não conhece esse sistema e acha que isso daqui está errado. Não está errado. O importante é que ela pare aqui, que ela venha e paralise aqui rente à frente. Ela parando rente à frente, tá certo. Como eu sempre digo, existem várias formas de fazer a mesma coisa. O que importa é o resultado final. Se ele for seguro, se ele for correto, se ele for firme, se ele não for dar problema, não for colocar ninguém em insegurança, e se o acabamento ficar perfeito, está correto. Não existe essa regra. Só pode ser feito dessa maneira, não pode ser feito de outra maneira. Se você não está se colocando em risco, nem colocando terceiros em risco, tá seguro e tá bonito, tá certo? Então esse travamento que fazemos aqui no fundo, ele é tão funcional quanto o da frente. Então, achar isso muito claro para você entender que você possui várias possibilidades de fazer a mesma coisa. Você sabe disso, marcenaria é mágica. Marcenaria não tem limite. Existem sim regras que você precisa sempre estar atento com segurança. Com a sua segurança própria, com a segurança dos móveis, para quem vai usá-los, como o caso do banquinho que eu te ensinei naquela hora do pinos, eu te disse. Pezinho de pinos fino, eu não posso arriscar, eu não posso colocar parafuso normal ou prego, eu sou obrigado a colocar aquele parafuso com porca. Na aula do banquinho, você se lembra? Agora, a regra da montagem, eu faço assim, fulano faz assado, Beltrano faz de outro jeito. Dando certo e se mantendo seguro, está correto do mesmo jeito. Pessoal, eu vou colocar a frente já aqui, vou simular a minha frente aqui já. Eu vou colocar a frente qualquer, aquela frente daquele dia mesmo, ela tá pintada errada, ela é aquele fundo. Só porque eu quero que tenha uma frente, porque essa frente aqui, ela bate aqui na gaveta com 1 milímetro para cada lado, o vão certinho. Então eu vou usar ela aqui como base, porque eu já quero que ela seja o meu limitador hoje. Eu quero te ensinar isso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a minha aqui. Eu sempre coloco ela aqui embaixo, você se lembra, né? Na base, nós encostamos ela aqui, aquele sistema mais fácil, rente. Mas agora você está aprendendo um outro tipo de gaveta. Então hoje nós não vamos fazer esse sistema dele estar encostado aqui junto com a frente, os dois rentes. Nós vamos fazer ele centralizado. Nós vamos botar ele mais para cima. Essa peça aqui da base, ela vai ficar mais no meio. Então eu vou achar as laterais, vou achar aqui a mesma distância daqui para esse lado. Vou virar assim, vou tirar um pouquinho o gabarito daqui, para você ver melhor. Eu quero que você faça isso aqui hoje. É um outro padrão de gaveta. E aquele cálculo que nós fizemos, eu poderia tirar por ele, colocar ela lá, depois de pregado as ripinhas já lá dentro, encaixá-la aqui
Tá correndo? Aí eu poderia colocar a frente já dentro do gabinete, ela já correndo dentro do gabinete, encaixar ela aqui, de forma que ela ficasse certa, faltando 1 milímetro embaixo, nas pontas em cima. Eu iria por aqui e eu riscaria com o lápis ela, onde seria a fixação. É uma maneira mais fácil. Poderia até fazer assim. Eu acho que eu vou até fazer assim hoje, mas eu quero que você aprenda esse outro jeito também. Se eu quiser aqui, se eu for fazer desse jeito, centralizado, eu vou medir aqui. Já vou aproveitar pra gente finalizar essa parte de corrediça, porque tem um último modelo ainda que eu preciso trazer a você, e assim fica mais fácil, não fica a dúvida pra trás. Eu meço aqui quanto é que eu tenho, o mesmo valor em 2 lugares, eu meço aqui. Eu acho esse centro aqui. As laterais é a mesma coisa. O mesmo valor do lado da minha direita, o mesmo valor do lado da minha esquerda. Faço 2 furos aqui. Fez isso aqui, achou as 2 laterais certas, as 2 laterais iguais aqui, as duas distâncias aqui, desse lado e desse lado e desse. Riscou, colocou lá aqui, fez 2 furos, passa a cola, único parafuso. 2 parafusos aqui, ou 4 parafusos, você vai escolher, que não ultrapasse essa parte aqui para não ficar feia. A ponta não pode vazar, o parafuso tem que ser menor que a soma dessas 2 espessuras aqui. Tá feito, é uma das maneiras, uma maneira por sinal até simples. Mas eu vou optar hoje realmente pela outra maneira para ficar mais fácil para você compreender, porque eu já quero que essa frente aqui hoje sirva como limitador. Eu vou pregar essa daqui primeiro, só que eu já tenho aqui os riscos. Eu vou colocar ela aqui, sem pregar ainda. Vou colocar essa aqui tudo solto ainda. Só tá preso a das laterais. Eu vou colocar a minha frente, o que vai ser a minha frente. Vou pegar 2 pregos, aqueles pregos de 1,5 milímetro de espessura, aquele prego de telhado comum. Vou usá-los como calço, aqueles pregos de 2,5 cm de corrimento. Vou colocar um aqui. Ele vai me servir como se fosse um calço. Embaixo aqui. Porque eu quero que essa peça aqui fique com desconto para não esbarrar embaixo. Se eu não colocar esse calço, ele vai ficar encostando totalmente embaixo. Eu não quero. Aquela que tem um vão. 1 milímetro aqui, 1 milímetro aqui e um de cada lado. Aquela base que a gente já tem. Isso aqui é um macetezinho que a gente faz só para poder somar isso aqui. Ela tá aqui. Eu ainda não coloquei aquela peça ainda pregada, nem nada. Eu quero achar agora até onde ela vem. Ela vem até aqui. Eu vou tirar a gaveta de trás. Vou segurar com a mão aqui, eu vou riscar lá de dentro. Essa quina, lá dentro daquela quina de lá. Para eu saber onde é que vai ser o limite. Tem que segurar com a mão aqui rente, para que ela não se solte. Eu risquei aqui dentro. Uma coisa muito simples de se fazer. Eu tenho um risco aqui agora, um risco desse lado. Tem um risco aqui, já marcado. Por que eu fiz isso? Já tem aquele risco de altura que vai ser pregado a minha madeira aqui. E já tenho esse limite. Esse limite aqui é onde eu vou pregar ela. A ponta ela vai até esse limite. Eu vou até virar assim para você ver se você consegue ver melhor. Por quê? Quando a gente fechar a gaveta, ela vai encostar aqui. Aqui vai ser o limite. Ela não passa daqui. Essa madeirinha aqui, que é o nosso trilho, encostada nessa linha, é o nosso limite. É uma outra forma de fazer o limite dela. Agora vamos simular que eu já colei isso aqui. Já tá tudo colado, já tá riscado. Eu vou pregar isso aqui agora. Vou colocar um calço aqui só para facilitar a minha vida um pouco. Eu já tenho a marcação ali dentro. Tenho já o risco. Eu vou encostar, passei a cola. Tá mais fácil de fazer agora porque você vai pensar, você tá fazendo com ele aberto. Sim, quando fizermos os gaveteiros você vai entender, a gente vai usar o calçozinho. Ou vai bater por aqui, você vai entrar com o prego aqui, com ela, no caso deitada, com o martelinho e vai bater o prego aqui dentro. Já vai botar o prego, pré-prego aqui antes de colocar ela. Aliás, eu vou até fazer isso agora. Uma outra maneira de nós instalarmos isso. Eu vou deixar o prego aqui já pré-furado aqui, pregado. Já vou deixar ele já mais ou menos pronto. Já deixei eles aqui prontos para facilitar a nossa vida. Agora eu posso pregar ele aqui. Ele vai bater com a linha. Tem uma linha aqui, que é essa linha que nós acabamos de fazer. E aquela linha que fizemos antes, que é a altura. Agora é só pregar. Tá instalado esse lado. Vamos para esse lado agora. Esse lado aqui vai ser a mesma coisa. Eu já tenho uma linha aqui, riscada, e aquela linha da altura. Vou já fazer os furos aqui antes. Você vai botar aí cola, uns 3 ou 4 pregos no seu. Eu tô colocando 2, um em cada ponta, porque o meu é aula. Já tô deixando isso bem claro. Então aqui já. Vou colocar na linha da altura e na linha limite, que é essa daqui. Se eu consigo até pregar de lá, vai ser mais difícil pra mim, mas que eu quero que você veja. Dá uma conferida. Preguei os 2. Então eles estão aqui já. Tem um limite aqui. Tem um limite aqui da linha que eu acho que você consegue ver. Que ele vai encostar aqui.
Então eu obrigo ele a parar aqui. Tá feita essa parte. É uma parte também simples, eu queria te mostrar já para você dominar isso, saber que você não precisa mais colocar aqui no fundo isso. O sistema do fundo, de parar no fundo é mais fácil, mas esse daqui é o mais usado. Ok, a nossa gaveta já está correndo aqui de forma certa. Vamos agora fazer a parte de cima dela. Agora a parte de cima ficou mais fácil, porque eu já tenho mais ou menos, eu já tenho as linhas aqui de limite que eu já risquei, que é onde vai a frente. Eu já tenho a parte de baixo colocada. Eu só coloco essa aqui em cima agora. Entre as duas. Só que agora, isso aqui é um trilho. Eu preciso me atentar ao seguinte. O ideal para mim seria, aqui dentro, riscar em cima das duas. Vai ser difícil lá para entrar aqui. Vai ser praticamente impossível lá para entrar aqui. Fazer esse risco. Se eu colocar a minha por cima aqui só, eu consigo ter uma base. Eu posso fazer isso. Eu posso colocar a minha aqui em cima, assim, encaixada. Tá encostando na da gaveta. Eu faço uma linha aqui. Só para eu tirar onde ela vai ser. Faço o mesmo aqui. Coloco a segunda aqui. Faço um risco aqui agora. Só para eu saber onde está o limite exato dela. Só que se eu pregar ela nessa posição, ela vai ficar espremida. Tiro elas agora. Nessa linha que eu fiz agora, vou até virar assim. Eu tenho a linha aqui já. Eu tenho a linha marcada aqui e aqui. Dessa linha eu marco para cima. A segunda linha. Eu marco para cima 2 milímetros. E eu coloco ela pregada 2 acima. Eu dou um vão de 2 milímetros para que ela possa correr. Sem que ela saia, obrigando ela a estar no trilho. Mas sem estar pressionada. Ou se eu quiser ainda deixar somente assim como está. 2 aqui embaixo. E somente essa daqui. Essas duas que já estão na própria gaveta também estão corretas, também vão se manter. Só isso aqui como está aqui, ela não vai me dar problema. Eu gosto de colocar duas, uma em cima e embaixo, porque eu obrigo ela a se manter. Só que o que ocorre com o tempo, a madeira tem tendência de inchar. Eu vou deixar 2 milímetros. Pode ocorrer da madeira inchar, e é natural, e ela começar a pegar. Aí é hora de você remover a gaveta, dar uma reparada nessa parte que inchou e aqui aquela volta correr com suavidade. É uma manutenção que nós vamos fazer depois, posteriormente. Pode ser feito com a planinha, pode ser feito com uma lixa, mas é um trabalho maior. Por isso que eu sempre deixo 2 milímetros, para que ela tenha um espaço maior, mesmo que ela inche, ela não ocasione isso. E pode acontecer mesmo assim, dependendo da madeira. Tem madeira que incha mais, madeira que incha menos com o tempo. Ela dilata, na verdade. Então isso pode ocorrer, já estou te avisando isso. Se quiser deixar 3 milímetros, deixa 3, por segurança, para que isso dure mais, melhor. Vou calcular agora 2 milímetros aqui no meu metro. Vou deixar até mais, vou deixar 4. Vou marcar aqui da linha para dentro agora 4, que é onde eu vou pregar as de cima. Vou marcar em 2 lugares. Vou usar a régua para riscar isso, que é mais fácil. Mesma coisa desse lado aqui. Em 2 lugares. Da linha pra cima. Passo uma linha aqui reta. Na verdade deixei 4, deixei bem mais que 2. Já pra garantir, porque eu não quero ter problema. Isso aqui é um exemplo, mas eu vou deixar 4. 3, 4. 2 fica perfeito, mas eu não sei o tipo de madeira que você vai trabalhar. Como eu disse, existem madeiras que vão durar mais, que vão dilatar mais, madeiras que vão dilatar menos. O que me importa aqui é que ela corra certo e não bambeie para os lados, não bambeie para cima. Agora é pregar essas ripas que estão faltando. Temos aquele limite, aquela risca, aquela marca que já fizemos, aquele risco que foi feito aqui. Vou até refazer ele mais para cima. Aquela marca ela é muito importante. Agora é só colocar aqui e pregar. Pessoal, antes de pregar esse lado aqui, eu lembrei de um outro método que eu preciso te passar também. Em vez de colocar a gaveta, já pregou os dois, já fez aquela primeira parte dos dois de baixo. Já testou com a gaveta, tá correndo tranquilo. Encosta uma segunda peça aqui em cima dessa. Passa o traço aqui. Muito mais fácil, ou com a mão por aqui você pode traçar. Agora dela você joga mais 2 ou 4, 3 milímetros, o que você escolher que você vai usar de molde. É mais fácil até do que medir com a gaveta.
de fazer o risco com a gaveta. Eu vou marcar em 2 lugares e vou pregar ela. Você tá vendo que eu tô te mostrando várias opções para que você tenha como remanejar aí dentro do seu espaço, do que você tá fazendo, várias maneiras de fazer isso aqui de forma correta. Ok, agora eu vou pregar ela aqui no limite. Tá faltando esse lado aqui. Esse lado aqui ele fica mais alto porque o meu gabarito tem essa saliência aqui que eu não cortei. Por isso que eu coloco esse calço aqui, o macete como calço, para me facilitar. Agora eu vou pregar aqui os pregos aqui nessa última. Pessoal, sempre friso isso muito para você. Não esquece da cola. Isso tudo aqui tem que ser com cola. Põe ela aqui, põe ela no limite. Até vou dar uma riscada desse lado. Eu risquei o outro lado e não risquei esse. Coloca ela de novo aqui, deixa ela rente e risco. Risco a beirada dela aqui dentro, que assim eu sei onde é o limite. Porque na verdade agora, como você já entendeu, o meu limite vai ser essas 2 pontas aqui. Que é a espessura que vai sobrar aqui. Essa espessura que sobra é a espessura da minha gaveta. Se a minha gaveta fosse mais grossa, fosse com 4 centímetros, aqui teria que ter 4. Eu faria esse mesmo risco. Assim, quando você fecha ela, dá aquele efeito que ela fica parada ali, naquele limite. Pronto, pessoal. O trilho tá feito. Agora é a hora... Deixa eu até mostrar pra você assim. Acho que é possível que você veja. Dá pra você ver os 2 trilhos aqui. Acho que assim você consegue ver melhor. Tem os 2 aqui, os 2 aqui. Como eu sempre digo pra você, fazendo aqui eu demoro mais, porque eu tô fazendo, eu tô cortando, eu tô medindo, tô explicando. Você fazendo, já vai cortar 6 tiras, vai pregar, vai achar o meio, vai colocar uma aqui, vai colocar a segunda, vai acrescentar mais 2, 3, 4 milímetros. Pregou, colou, acabou, tá feito, é muito simples. É porque aqui eu demoro mais, porque eu preciso te explicar o passo a passo, passar pra você todas as informações. Agora vamos ao sistema de risco da frente dela. Como é que nós vamos riscar isso aqui? Vamos supor que você já está com o Eucatec, já está todo instalado certinho, tudo colado. Colocamos ela no nosso trilho para correr. Tá aqui. Tá correndo com perfeição. A nossa gaveta tá aqui. Agora eu preciso deixar aquele desconto de 1 milímetro embaixo, para que ela não fique feia. Eu vou usar o prego, aquele prego que eu te falei, aquele prego de telhado que eu uso sempre. Ele tem quase isso, 1 milímetro alguma coisa. Por isso que eu uso ele de calço. Podia ser até uma lasca de madeira igual, da mesma espessura. Se tivesse entre 1 milímetro e pouco, não chegando a 2, para que ele não encoste a parte de cima. Ok. Tá feito aqui. Vou encostar ela aqui. Tá rente. Agora eu vou pro lado de dentro e eu risco ela na altura. Vou até tirar por aqui para você ver. Eu risco nessa altura aqui. Vou fazer um traço aqui. Eu vou enfiar a mão por dentro aqui e vou riscar aqui. Isso que você tem que se atentar, por quê? Para que eu saiba lá dentro, na hora de eu tirar quando eu tirar essa peça aqui e tirar essa peça lá fora, eu poder posicionar isso aqui em cima e fazer a marcação, passar a cola aqui por os parafusos de forma que ele fique exato. Esses preguinhos aqui eles são muito importantes porque eles vão dar esse desconto desse 1 milímetro embaixo, 1 milímetro em cima e 1 milímetro das laterais. Se você quiser colocar nas laterais também cunhas finas de 1 milímetro ou um preguinho aqui nas laterais para garantir que ele está no espaço certo também, você pode colocar. Tudo que for a mais para te garantir perfeição é melhor. Risquei. Tá aqui feito o meu risco. Não sei se é possível que você veja. Agora é fácil. Tirar daqui. Eu tenho já a marcação de onde vai ser o limite. Colocar ela aqui. Aqui você sabe, você passa a cola aqui antes, passa a cola aqui, coloca aqui os parafusos. Eu vou colocar prego no meu para adiantar, que é só um exemplo. Então vamos simular supostamente que eu passei cola, estou parafusando isso aqui. Estou unindo isso aqui com parafuso. Vou botar 2 parafusos embaixo, 2 em cima para garantir. Bom, tá unido. Vamos agora ao teste. Tá aí, pessoal. Ele vai encostar aqui no limite. Ele não vai entrar porque ele bate. Essa parte aqui que sobra, essa parte aqui e essa aqui, ela bate nessas 2 pontas que estão na linha. Então é o nosso limitador. Que também não mudaria nada se fosse aqui atrás. É que eu estou deixando bem claro para você, já expliquei isso para você. É somente um sistema, uma maneira de fazer. Você vai se adaptar aí da melhor forma para você. Eu gosto de trazer várias opções para você,
Deixa eu colocar aqui mais alto só para você poder ver melhor. Ela tá correndo. Tranquila. Como a gente queria, com perfeição. Pessoal, eu queria muito trazer esse tema para você. Tava devendo esse tema, tá faltando um sistema ainda desses manuais que você não vai precisar de corrediça. Com a corrediça de ferro, aquela de metal, aquela comum da rodinha que você já conhece, que já fizemos a instalação naquele gaveteiro da pia, é mais fácil, é mais tranquilo. Mas eu tinha que passar esses manuais porque, como eu disse, quando você faz móveis em séries, você pode achar que isso é besteira, mas quando você vai fazer 2 móveis iguais, 3 móveis iguais, acrescentando um par em cada gaveta, isso tudo vai somando gastos. Então você tem que saber fazer o manual também, porque você economiza muito na venda. A não ser que o cliente combine com você, não, eu quero corrediça, não vou abrir mão de corrediça, não quero a manual, tudo bem. Mas o móvel, quando é pronto para vender, que você vai fazer ele para vender primeiro, eu geralmente faço por encomenda, mas se você põe para vender na internet ou em anúncios regionais, você vai ter mais lucro trabalhando com elas dessa forma. Isso são segredos que se usa na marcenaria maciça, na madeira maciça, na marcenaria rústica. Eu precisava te passar. Então eu estou te passando todas as formas, eu trabalho com isso já há um tempo, você sabe, eu trabalho com vendas há muito tempo, eu sei que no final, qualquer prego ou parafuso a mais é um lucro a menos no nosso bolso, que tem que ser considerado, então a gente podendo economizar sem colocar o móvel em risco é importante para quem vai vender. Bom pessoal, tá ficando por aqui, mais uma vez obrigado a todos vocês, obrigado por mais essa aula assistida, obrigado a quem está inscrito, obrigado a quem está no Pix. Muito obrigado a quem contribui no Pix com a gente, que ajuda a gente. Muito obrigado a você, que eu sei que é de coração, que também está no Apoia-se. Muito obrigado. Muito obrigado a quem está inscrito. Muito obrigado a quem comenta aqui embaixo, quem nos apoia. Com todo carinho, com todo respeito, com todo apoio. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.